1617. 1600 e alguma coisa. 1500 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa. 16, 17. Então, agora a gente vai falar sobre um processo das revoluções inglesas do século 17, tá? Aconteceram algumas revoltas, a gente teve aí o desenvolvimento de novas classes sociais, vamos dizer assim, durante o governo da Elizabeth, principalmente. E por essa razão, nem sempre a política não estava mais tão estável, né? Ainda mais com a morte da Elizabeth I. Bom, vocês lembram que eu comentei sobre os cercamentos? O que são os cercamentos? Os cercamentos são as terras públicas, as terras que antes eram públicas, comunitárias, foram cercadas e se tornaram propriedade privada de um certo grupo de pessoas que estava usando para desenvolvimento de extração de lã para o desenvolvimento da indústria têxtil, né? Isso foi uma política do governo da Elizabeth I. Uhum, só muda o idioma. Enclosures. Ao mesmo tempo, Elizabeth I também começa a colonização da América, com a colônia de Virgínia, nos Estados Unidos. Temos desenvolvimento do desempenho marítimo, né, vamos dizer assim. Enfim, várias coisas. E esses enriquecidos, essas pessoas que enriqueceram com os cercamentos, com o desenvolvimento da indústria têxtil, passaram a ocupar cargos importantes dentro do parlamento, que a gente também viu que o modelo de governo inglês absolutista, ele é um pouco diferente, bastante diferente, na verdade, de outros modelos absolutistas, né? Ou pelo menos de outros modelos que se autodeclaram absolutistas. Então, o governo se declara um governo absolutista, mas ele é, na verdade, governado pelo parlamento, né? Ele é limitado pelo parlamento. Então, esse é o panorama geral. A gente tem aí novas pessoas ascendendo ao poder, né? A posições de poder. E tudo isso culmina com a morte da Elizabeth I e com o fim consequente da dinastia Tudor, porque a Elizabeth não teve filhos, né? Então, por questão de parentesco, quem herdou o trono da Inglaterra foi o rei da Escócia da época, Jaime I, que então começa uma nova dinastia, a dinastia Stuart. E essa galera da dinastia Stuart não agradou muito a população. Uma população que estava acostumada com o jeito de governar da Elizabeth I. Porque conversamos lá que o jeito que a Elizabeth I deu de controlar o parlamento foi através de muitas negociações, de ceder um pouquinho ali, de fazer ali, de concorda comigo que eu te dou isso, concorda comigo que... Sabe? Muita lábia para movimentar, né? Com que as coisas fossem aprovadas que ela estava sugerindo e para que as pessoas também ficassem do seu lado. E até por isso a gente consegue uma certa estabilidade ali no período da Elizabeth, vamos dizer assim, né? Bom, o Jaime I, e aí quem quiser anotar, ele governa de 1603 a 1625. Quem quiser anotar. Querem que eu repita? Eu tô vendo gente digitando e não tem nenhuma mensagem no chat. Tá.
Que parte que você quer que eu repita, Charu? As datas? A data, beleza. Ali o que a Mari falou. É... Não, eu tô lendo um material de apoio que eu desenvolvi pra aula, mas ele tá todo cagado e eu não disponibilizei. Não tô lendo, não tô lendo slide, não. Bom, o governo do Jaime I foi de muita disputa política, vamos dizer assim, muitos conflitos, né? Constantes conflitos com o parlamento, com a burguesia, né? E com a nobreza. Gente, minha mãe tava avisando que tava passando aspirador. É... Ok. Principalmente por razões religiosas. Tá dando alguma interferência, tipo, o aspirador ligado? Porque senão eu falo mais alto. Não? Beleza. É... Por que motivações de conflito religiosos? Porque o Jaime I é católico, tá? A gente já vem aí, então, de uma linhagem de reis que não conseguem se decidir se eles querem colocar o catolicismo, o protestantismo ou o anglicanismo como religião oficial, e que deve ter uma religião oficial, né? A gente tem essa estabilidade com a Elizabeth I, que retoma o anglicanismo como religião oficial do Estado, mas quando ela falece, quando ela vem a falecer, e o Jaime I assume o poder, ele defende a teoria do direito divino, né? E faz com que, tipo, tá, você defende a teoria do direito divino, mas você tá aliado aos anglicanos. Mas ao mesmo tempo, 6 com 6, né, cara? Tipo, mas. Sabe? Estavam querendo implicar. Então, ele, ele basicamente sofre intensa negação do parlamento porque ele era escocês. é, da galera, da burguesia puritana, porque ele estava falando do direito divino, que era, assim, tradicionalmente uma visão mais católica, né? Coisa. E a partir disso, ele também se confronta com a nobreza que era da Escócia, né? Também por causa dessas essas relações conturbadas no geral, né? Bom, Deus, Deus. Bom, então é a partir desse momento que então a gente tem lá na Inglaterra acontecendo o anglicanismo, isso e aquilo, então os puritanos, a gente tem a fundação então da colônia de Virgínia, né? Comentei mais cedo. Nesse momento, a imigração aumenta para os Estados Unidos, para o que viria a ser os Estados Unidos. E aí a gente tem as primeiras colônias de povoamento. Então é nesse momento que a gente está caminhando para desenvolver o estado dos Estados Unidos, do estado inglês na América, né? A colônia inglesa na América. Bom, o filho Carlos I governou de 1625 a 1648. Vou colocar aqui, vou imitar a Mari, vou colocar aqui. Ele é o filho do Jaime I e sucessor ao trono. A partir desse momento, ele continua, né? Ele insiste no que estava dando errado, basicamente. E tem um conflito cada vez maior com o parlamento, que é contrário ao que ele mesmo, ao que o rei, né, no caso, está propondo.
ali. Porque o parlamento, a gente viu que uma nova classe social com cercamentos entra no parlamento, entra em posição de poder, e essa classe não fica muito feliz quando o seu poder também é limitado. Eles estão ali para limitar o poder do rei, né? Não é. Tá me incomodando esse barulho de aspirador. Dessa forma, em 1629, 4 anos depois de ter assumido o trono, ele dissolve o parlamento. Por causa desses conflitos. Ele simplesmente falou assim: ó, não vai mais existir essa porra, não tem mais parlamento, eu vou governar sozinho, né? Ele, lá em 1640, ele falou assim: putz, mas eu preciso de aprovação para ter recurso do exército, porque o meu dinheiro, meu financiamento vem dessas pessoas mais ricas. Eu preciso desse apoio, que eu sozinho também não vou conseguir, né? Aí, no caso, esse apoio do exército seria para combater revoltosos na Escócia, né? Porque a gente tem aí então um trono compartilhado, vamos dizer assim, entre duas nações, né? Então ele estava usando o exército da Inglaterra, basicamente, que era da nação também que ele reinava, para reprimir protestos e manifestações na Escócia. E quando ele reabre o parlamento, eles falam assim: que é isso? Que é isso? Você foi lá, nos censurou, nós passamos por uma sem. E aí, agora você vem, né? Você vem aqui implorando de joelhos pra gente, chorando, que nem um cachorro impidão. Não, não, não. A partir disso, então, os parlamentaristas, os deputados, tentam obrigar o rei a assinar a petição dos direitos, que foi rejeitada, né? O rei se negou a assinar. E esse documento, que é a petição dos direitos, era tipo uma garantia contra novos impostos e prisões arbitrárias, no caso, né? Vamos dizer algo tipo um rascunho de um habeas corpus, talvez, tá? Só para deixar mais didático, mas não era isso exatamente. Era só tipo assim, ó. Se o rei aprovar sozinho novos impostos e declarar prisões injustamente, vocês estão protegidos, tipo, pela lei, assim. Aí o Carlos foi lá e falou assim: não, 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 isso aqui foi um erro, eu vou fechar vocês de novo. Eu vou censurar vocês de novo. E aí ele foi tratado. Não, daí ele só estava, quer saber? Dane-se. Dane-se, cansamos de dialogar, vai pra violência mesmo. Ele foi impedido pelos deputados e pela população londrina, tá, gente? Especialmente ali de Londres. E a partir desse momento começa o que a gente fala que é a primeira, talvez, Revolução Inglesa, ou a primeira parte da Revolução Inglesa. Vou te ficar te devendo. Vou te ficar devendo. Isso aí. Não desconheço, pelo menos as fontes que eu utilizei não citaram isso. Posso confirmar, vou até anotar aqui pra confirmar depois. Bom, então a gente começa a primeira parte, talvez. Vamos dizer que a Revolução Inglesa vai da Revolução Puritana até a Revolução Gloriosa, né? Então, a primeira parte dessa revolução é a Revolução Puritana, ou a gente também pode ser chamado de Guerra Civil Inglesa, tá? Ela vai de 1642 a 1649. Repita, 1642 a 1649. Agora, vamos explicar aqui pessoas, grupos que atuaram na Revolução Puritana, nessa Guerra Civil. Cabeças redondas usavam esse elmo, esse capacetezinho aqui, então por isso que eles eram chamados desse jeito. Se alguém quiser a nomenclatura em inglês, roundheads. Tradução literal. Roundheads. Eu não sei como. Aí agora falando peixe, assim, né? Eu não sei como isso aqui cabia numa cabeça. Eu imagino que devia ser bem, tipo, apertadinho, bem justinho, assim, sabe? Porque parece bem justinho, assim. Não
sei, eu não me sinto muito confortável com a anatomia desse coisa. O resto é o elmo, olha, gente. O elmo da. Bom, então os cabeças redondas, que são os parlamentares, burgueses, que estão ligados ao interesse de um capitalismo comercial, né? Então, assim, a gente tem aí a galera que é tipo assim, não, vamos ter uma política que coloque a economia para frente, a economia na frente de tudo, né? Nesse início da Guerra Civil, os cabeças redondas, eles contam com o apoio de outros grupos que são mais radicais, que são os levelers, questão estética. Eu não vi nada que tivesse justificado o formato, tá? Então, a gente tem dois grupos sociais mais, vamos dizer assim, radicais. Os levelers e os diggers, que é os cavadores, eu acho. Enfim, fazedores de buraco, basicamente. Eles queriam. ah, Os levelers, eles estavam pensando em nivelar as condições da Inglaterra, então era uma galera que estava um pouquinho mais radical na questão da reforma de organização social, né? Eles queriam. Eles defendiam mais as populações pobres, eram grupos que falavam sobre o direito das populações mais pobres do campo e da cidade. Os diggers, eles basicamente eram a galera contra os cercamentos, que teve muitas vezes os seus campos que eram explorados porque eram terras públicas, né, desapropriados e tudo mais. E eles defendiam também que os terrenos ociosos fossem ocupados pelas pelas populações mais pobres, principalmente para sustento próprio mesmo, né? Então a gente tem aí os levelers e os diggers, que em nomenclaturas atuais a gente podia dizer que é o MST. Não mais comunistas, porque não, não exatamente tinha essa mentalidade, mas era mais tipo o MST mesmo, assim, sabe? Tipo, tem um monte de terra improdutiva, tem gente acumulando terra, e tem gente que é pobre e precisa coisa, tipo. Ninguém precisa de 40 mil quilômetros pra criar 5 ovelhas, sabe? Tipo, é basicamente. é, Eles ficam conhecidos. é, Os diggers ficam conhecidos como diggers porque eles faziam uma manifestação. Porque quando eles se, se, a- se aproveitaram de uma terra improdutiva, basicamente, eles se apropriam de uma terra improdutiva e se instalam ali, onde eles se põem para preparar a terra para semear e tal. Então, assim, eles se tornam uns diggers. Por isso que eu falo, é o MST, tá, gente? Ocupação. Ocupação de terras improdutivas. No caso, não improdutivas, tipo, não estão produzindo no momento. É, Dentro do. Aí agora a gente tem essa ligação no início da Revolução dos levelers, dos diggers e dos cabeças redondas. Dentro dos cabeças redondas, a gente também tem divisões, tá? Sociais. Vamos dizer assim, a gente tem uma nobreza mais capitalista. A gente tem os burgueses, que são a gentry, que são uma nova camada social, vamos dizer assim, não necessariamente uma classe, mas uma camada social específica de pessoas mais ricas que fazem também parte do parlamento e tal. Temos também os yeomen, e aí eu não sei de onde vem esse nome, mas os yeomen são a gentry do campo. Tipo, a galera que ficou rica com os cercamentos mesmo. Tipo, essa é a galera. Esse é o nome que se dá pra galera que ficou rica com os cercamentos.
E aí, curiosidade para vocês: gentry é também a origem. Eu não consigo ver o escritor. Hum. Nossa, eu nunca tinha visto isso. Bom saber. Dá uma olhada depois. É, gentry, então, é também de onde deriva a palavra gentrificação, tá, gente? Foi uma coisa que eu descobri, inclusive, na aula. Você sabe o que é gentrificação? A partir do gentry, da, dessa nova classe, que daí também tem o gentrification, que vem do inglês, né? Bom, curiosidades aí pra vocês, curiosidades de palavra. É, já aconteceu a Guerra das Duas Rosas lá na outra aula. Eu acho que já. Carlos, confirma pra mim. Já tá lá no YouTube a coisa? Porque daí já dá pra assistir a aula. Não sei. Mas no link do Drive também tem um materialzinho de apoio que eu. Ainda não foi? Beleza. Mas no link do Drive tem o materialzinho de apoio que eu fiz pra aquela aula, tá, gente? Então, se vocês quiserem conferir, é só ir lá na save de aulas. Bom, os Cabeças Redondas têm um líder muito emblemático que eu acredito que vocês conheçam, já ou tenham ouvido falar, conheçam de nome, né? O Oliver Cromwell. Vocês sabem dessa figura? Olívio? O Oliver Cromwell, ele é um líder militar político, vamos dizer assim, que lidera, um líder que lidera os Cabeças Redondas nessas articulações contra a monarquia, principalmente do Carlos I, que é o rei que fechou o parlamento e tal. É no governador Cromwell que, quando realmente os Cabeças Redondas chegam ao poder, que a gente tem a queda da monarquia oficial e instalação de um regime republicano, tá? Então, o rei Carlos I é nesse momento, então, eu falei que ele foi decapitado, né? Falei mais por questão de choque mesmo, pra chocar, tá, gente? Mas na linha oficial, vamos dizer assim, na linha sobre que ele era um puritano, ele era o Cromwell, né? Ele era. É, Então, na linha do tempo, vamos dizer, real oficial, o Carlos I só é preso e executado, decapitado, em 1649, um ano depois que ele foi impedido de assumir o poder, no sentido de dissolver o parlamento pela segunda vez. Pela segunda vez. Então, mas de forma geral, não deixamos você governar, vai ter uma guerra civil e aí você vai lá e vai ser decapitado. Então, no final, não assume, é decapitado, né? Então, isso é o símbolo, vamos dizer assim, da Revolução Puritana, tá, gente? A República Puritana, que é esse período que o Cromwell ele exerce poder, ele consolida esse regime republicano e tem o apoio do parlamento, que também é majoritariamente puritano, tá, gente? Então, a gente tinha o anglicanismo como no reino de Elizabeth, né, na dinastia Tudor. A gente tinha o anglicanismo como religião oficial, mas não necessariamente a gente tinha ele como uma religião majoritariamente praticada, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas eram puritanas na Inglaterra, inclusive muitas pessoas de poder.
por causa, inclusive, da associação que tinha com legitimação de atividades, de acumulação de riqueza, lá, 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 lá. Então era interessante, né? Então, nesse sentido, ele tinha exatamente essa intenção, consolidar a economia e uma economia capitalista, né? Que a gente já está aí migrando para uma economia capitalista, a gente está saindo ali do mercantilismo. Inclusive, é uma coisa que não posso dizer uma data específica de quando parou de ser mercantilista e foi para o capitalismo. Foi um processo. Não dá para dizer, isso aqui é a data em que tudo mudou. Mas a gente está aí nesse processo já de uma consolidação capitalista mesmo, de um sistema capitalista de mercado, tá? De noção de produção, isso e aquilo. De expansão. Não, ainda não tinha tido a Revolução Industrial. Ainda não tinha tido a Revolução Industrial. Mas já se tinham indústrias, vamos dizer assim, a indústria têxtil. Né? A Revolução Industrial ainda não tinha acontecido. Bom, o Cromwell foi um ditador, tá, gente? Ele governou como um ditador, com extrema, extrema violência a quem se opunha ao jeito dele de governar. Então, houve uma rebelião católica na Irlanda, por exemplo, contra contra o republicanismo e a favor do absolutismo. Massacre, tá, gente? E confisco de terras, entregando eles a irlandeses protestantes. Também teve, nesse momento, movimento separatista da Escócia, ele também reprimiu. Sim, nessa época era uma Irlanda só. Nesse momento era uma Irlanda só. Os conflitos das duas Irlandas é mais recente. Bom, dessa forma, ele perseguiu os católicos. Ele voltou com a política de perseguição em massa, ele era puritano, então ele perseguia a galera. É. Ele desencadeia, então, nesse momento, o conceito de um nacionalismo extremo, né? E declarou a si mesmo como a imagem desse nacionalismo. Lembra que a gente comentou que o Luís XIV se denomina que ele é o Estado é ele? Basicamente, foi essa movimentação que o Cromwell fez a partir da República Puritana. Eu sou, tipo, um anglicano, sim, mas não se considerando um anglicano, né? Ele se autodeclarou em 1651, o Lorde Protetor da Commonwealth. Commonwealth é a comunidade britânica, basicamente. Tipo, a galera que vive ali na Grã-Bretanha. Vamos escrever, porque... Commonwealth? Tá chique, né? Estou falando muitos ingleses. Mas é porque são conceitos que podem aparecer em algumas coisas, em alguns textos, talvez, de apoio, que vocês possam ler. Então é interessante dar uma pincelada sobre esses termos. É uma ideia de comunidade, então, britânica, que seria a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, que junta ali os países maiores da Grã-Bretanha, né? Uma comunidade britânica. Também, em 1651, foram promulgados os atos de navegação, que era basicamente regulando o que ia chegar ali nos portos ingleses. E se fosse chegar nos portos ingleses, teria que ser transportado por navios ingleses. Então, toda mercadoria comercializada nos portos ingleses teria que ser transportada também por navios ingleses. E eu falei tantas vezes ingleses que já não faz mais sentido. Mas basicamente eles queriam fortalecer realmente a marinha e o comércio local. É a partir desse momento, principalmente, que a gente tem políticas mais fortes desse fortalecimento, e daí é o que vai ocasionar também
a hegemonia inglesa no comércio internacional na Idade Moderna, ali, durante o período colonial, etc. Fortalecimento disso, né? Isso desencadeia uma guerra, assim, comercial, entre 1652 a 1654, da Inglaterra e Holanda, porque eram vamos dizer assim, duas nações que estavam tentando se consolidar e fortalecer suas políticas de comercialização, de navegação, no geral. Tanto que os holandeses também são conhecidos por terem companhias de comércio, terem vindo para o Brasil também. Eles estavam lá, estavam participando, né? E a partir disso a gente tem aí a confirmação da Inglaterra como maior que a Holanda, e aí a gente começa essa política de hegemonia da Inglaterra nas águas do mundo, nos mares do mundo. Então, ele dividiu a Inglaterra, o Cromwell dividiu a Inglaterra em 12 províncias e entregou o governo dele, um governo dessas províncias a um militar. Foi uma ditadura militar, vamos dizer assim, né? Na Inglaterra, tá, gente? Ele dissolve parlamentos várias vezes, ele elimina grupos radicais, que são opositores também, ele executa líderes dos Levelers, dizima muitos dos Diggers. Enfim, ele tem uma violenta repressão também aos católicos, principalmente aos católicos irlandeses. Nessa república, desse governo dele também, que a gente tem um puritanismo radical, vamos dizer assim, que daí é aquela. A gente comentou até sobre isso na aula de reforma protestante, que é aquela coisa do mundano ser proibido, né? Tu não pode ter contato, tu não pode ter ações, atividades mundanas, né? Existe um código de ação, de o que é aceito e tal. Moralistas rígidos. E nessa, nessa mesma ideia tem daí medidas disciplinares para quem não cumpre, né? Principalmente os trabalhadores ingleses, tá? Então, quem sofre são os mais pobres, sempre. A gente tem, então, essa política dentro do governo de Cromwell. Ele morre em 1658. O filho dele, o Richard, ele assume o poder. Só que ele não foi reconhecido pelo exército. Tipo assim, tu, meu filho, tem certeza? Ele foi, então, destituído, jogaram ele fora. Sai daqui. E o parlamento foi convocado para legitimar o poder dos generais. Generais. Que estavam ali pensando: nossa, as pessoas estão muito revoltadas, as pessoas estão muito alteradas, vamos voltar com a monarquia. Por que não? Por que não voltar com a monarquia? E aí começa. Confie em Deus e mantenha seca a sua pólvora. Eu também já ouvi a frase em algum contexto, mas não me lembro se realmente foi ele que falou. Mas eu já vi essa frase em algum contexto. Vou até anotar de novo. Faz sentido, tá? Porque é um governo bastante militarizado e também religioso ao mesmo tempo, né? Então, faz sentido. Mas não posso confirmar porque tô sem meios aqui, mas assim que talvez no final da aula, essas coisas a gente pode investigar isso. Bom, eles começam. Depois que eles tiram o Richard, né, o filho do Oliver, em 1660,
o Carlos II, que é o filho do Carlos I, que foi decapitado, por meio da Declaração de Breda. Aí eu não vou saber se é Breda, se é Breda, se é. Sei lá. Mas ele promete governar tolerando a religiosidade dos outros e respeitando os parlamentos, o parlamento, as decisões do parlamento e as relações de propriedade. Ou seja, vamos manter aqui a hierarquia, vamos manter aqui o parlamento também, e vamos aceitar todas as religiões, porque é isso aí. Ele foi obrigado a assinar e ele vai lá e ele assina, né? Ele tem apoio do Luís XIV, e nesse apoio do Luís XIV, ele se converte ao catolicismo. Tipo assim, você já viu que deu errado várias vezes essa coisa, você já viu que o catolicismo não é muito bem visto na Inglaterra, né? Então, assim, a briga não é ser católico ou ser protestante, é qual protestante vamos ser, né? Católico tá fora de questão. E mesmo assim ele foi lá e se converteu ao catolicismo. E aí a população e o parlamento ficam putos, e em 1679 o parlamento aprova o habeas corpus, tá? Então, se houvessem abusos do governo, o habeas corpus era uma declaração garantida. E também o parlamento fala assim: não, não, calma aí, isso aqui tá virando bagunça. Isso aqui tá virando bagunça. Então vamos aí promulgar o ato de exclusão, porque é proibido, então, qualquer católico exercer função pública, incluindo a de rei. E aí? E aí? É... E por que também toda essa, esse fuzuê, né? Porque, lembra que eu falei do autodeclarar-se absolutista? Por que esse é o problema? Porque, assim, se tu não se declara absolutista, porque absolutista já vem com já vem carregado de um significado político, né? Naquela época. Se tu não se declara absolutista, tu continua com teus poderes absolutistas, mas no momento que tu declara que, não, esse aqui é um governo absolutista, o meu governo é um governo absolutista. Ah, não, daí também não dá, né? Não, daí você tá dizendo que o parlamento. Então, muitas vezes vocês podem também encontrar o absolutismo consentido na Inglaterra. Vamos dizer assim, tipo, tá, você reina absolutista ali com o parlamento, mas você nunca diz que você vai ser absolutista, tá, gente? Tipo assim, você não se denomina desse jeito. Isso aí tem outro nome. Então, muitas desse fuzuê não se deixa explícito. Tu não assume publicamente, né? Então, esse fuzuê muito é por também linguagem, vamos dizer assim. A linguagem catapultando revoluções políticas. Bom, o Carlos II morre em 1685 e o seu irmão, o católico Jaime II, novamente procura conduzir o país para o catolicismo. Então, assim, estão insistindo. Eles estão insistindo em algo que não tá dando certo, mas estão insistindo, né? Então, ele basicamente ele volta a ser o ditador, né? Vamos ali um tirano, um rei tirano. Então, ele tira o habeas corpus, ele desrespeita o ato de exclusão, ou seja, além de ele ser católico e estar exercendo a função de rei, ele também nomeia outros católicos para posições de poder no governo. E dessa forma, tava um clima muito ruim entre os brothers da Inglaterra, tá, gente? A galera tava bem tipo, nossa, caótico. Não sei o que está acontecendo aqui. Tava, sim, era vamos dizer assim, uma guerra ideológica, talvez, generalizada, porque a Revolução Inglesa
Foi uma revolução extremamente comentada, tá, gente? A Revolução Inglesa, se não me falha a memória, mais de 22.000 panfletos e escritos e jornais foram publicados nessa época falando do assunto, dando suas opiniões, comentando o que estava acontecendo. Vai ter que horas. Ah, até eu acabar o conteúdo, amore. Mas se quiser ir, pode ir, tá? Sermões é tipo assim, o cara ia fazer um discurso em praça pública. E muitas vezes eles vão utilizar isso também nas igrejas, tipo, os sermões de igreja, sabe? Então, relacionando a revolução, isso e aquilo, falando sobre o assunto mesmo. 22.000 sermões, jornais, enfim, foi muito escrito sobre isso. E lembra que eu falei que, né, durante o Iluminismo, na França pelo menos, a gente teve aí a formação de uma opinião pública, né? Que agora a galera estava comentando sobre a política. Na Inglaterra é mais ou menos o mesmo processo, tá, gente? Com essa falaceira toda sobre os processos políticos que estavam acontecendo, a gente tem aí a formação de uma opinião pública. Muita fofoca, né? Então, o que acontece a galera do poder tava tipo assim, ó, putz, a gente não quer que um Cromwell 2 assuma o poder. Então, a gente vai esperar que o rei morra e uma das filhas protestantes assume. Só que isso não aconteceu, porque ele teve um filho homem. E esse filho também era católico. Então eles falaram assim, não, então vamos pra batalha. Né, vamos pra batalha, mas uma batalha mais silenciosa. Que daí a gente entra na Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa dura um ano, que é de 1688 a 1689. E por que ela dura tão pouco tempo? Porque basicamente o que aconteceu foi: estamos vendo aí que o, o Jaime II estava aí colocando para catolicismo, isso e aquilo, o parlamento não estava gostando, tá? Já, não estamos gostando disso aí, tá? Não tá legal. O que eles estão fazendo, então? Eles armam um acordo com o Guilherme de Orange, ou então vocês podem ver, em vez de Guilherme, podem ver William, porque é o correspondente a Guilherme em inglês. Não me pergunte por quê. O Guilherme de Orange, que é um príncipe protestante da Holanda, que é genro do Jaime II. Eles estavam comungando ali, né, pra, pra apoiar, ao invés do Jaime II, apoiar o Guilherme de Orange. Então, as tropas, né, abandonam o Jaime II, desertam do Jaime II. Em junho de 1688, o Guilherme de Orange é consagrado rei como Guilherme III. Guilherme III. É... Tchau, Mari! Boa. Obrigada por ter vindo. Bom, Guilherme III. E a partir desse momento a gente fecha as revoluções inglesas, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente tem a partir desse momento é a ascensão, mesmo que a gente continue com o poder monárquico, a gente tem a ascensão da burguesia ao poder. Ela controla, através do parlamento, ela controla as direções, como as coisas vão, como a banda vai tocar, né? E ela se autodeclara, então, monarquia parlamentar. Ela não tá mais tentando se declarar absolutista. Ela afirma
em alto e bom tom. Somos uma monarquia parlamentar. É assim inaugurando o que hoje a gente conhece como a monarquia parlamentar inglesa. Até hoje é o mesmo modelo. Exatamente. E uma frase que pode ser emblemática é o princípio de que o rei reina, mas não governa. Então, ele reina, mas a última palavra não é dele, basicamente. Uhum. São só o título, né? Apresentação. É, é, mas eu acho que se eles tentassem tirar proveito disso, ia acontecer um banhozinho de sangue. Daí não ia mais ter família real também. Parte 2 da Revolução Inglesa, exatamente. Bom, em 1689, algo muito interessante acontece depois do encerramento das revoluções, mas assim, com medo de que voltasse a acontecer tudo isso, toda essa loucura, o parlamento promulga a Bill of Rights, 1689, ou então a Declaração de Direitos, só no anglicanismo hoje, sim. E que foi aceita pelo rei e marcou daí então o fim desse choque do parlamento com o rei. Então agora todo mundo estava aceitando, ah não, tá, as coisas são como são e é isso aí mesmo. É, em 1694 foi criado o Banco da Inglaterra, consolidando então é, o, des- é, o que era essencial pro desenvolvimento capitalista inglês, tá, gente? Não, não, porque curiosamente a Inglaterra, se eu não me engano, ela não tem uma constituição. Se eu não me engano. É, putz, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Se eu não me engano, mas eu vou até procurar isso aqui agora, pra confirmar, tá? Antes de eu falar bobeira. Então, beleza. Ela não tem uma constituição oficial, tá, gente? Ela não tem uma constituição escrita. Não tem um livrinho igual a gente tem da Constituição. O que acontece? Eles governam por tradição, vamos dizer assim. Então, por exemplo, existe uma tradição no governo, sei lá, de comer arroz toda quinta-feira. Então, uma pessoa tá sendo julgada porque ela não comeu arroz na quinta-feira, ela comeu feijão. Aí, o que eles dizem? A gente tem uma tradição de punir as pessoas que comem feijão na quinta-feira ao invés de arroz. Então, a gente vai continuar com isso, basicamente. Tipo, é, no precedente. Baseado no precedente. Então, tipo assim, a gente tem essa tradição de governo, então a gente vai continuar dessa forma. É um entendimento silencioso, vamos dizer assim. É uma constituição não escrita. Então, não existe o livrinho da Constituição na Inglaterra. O que eles têm são. O que eles têm são vários, tipo, várias declarações, várias resoluções, várias coisas que foram promulgadas, sabe? Tipo, documentos específicos, mas não existe um livro que junte tudo. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem a Bill of Rights, e aí a gente também tem o ato não sei o quê, né? Tradição!
Acho que é um sistema que funciona, tirando pali não, tradição, por exemplo, tá, o cara roubou e matou fez latrocínio, tá, o cara fez latrocínio, mas e aí a gente fez assim, em outros julgamentos de latrocínio, como foi procedido para dar a pena? E aí a gente vai analisar os antecedentes e a partir disso criar uma pena, uma forma de punição, vamos dizer assim, sabe? Não é algo tipo, pá, pá, não tá escrito, né? É pelo costume, vamos dizer assim. Mas sim, não sei se ninguém contestou. Eu acho que é mais porque é um sistema de governo que funciona pra lá. Então, tá lá. É isso até hoje. Não necessariamente a common law. É, mas eles realmente não têm uma Constituição escrita, gente. Não tem o livrinho da Constituição. Oi, Apolo. Tá. Já volto, gente. Vou soltar o gato. Eu não tinha feito a ligação da common law com esse sistema. Eu achava que eram coisas diferentes, mas vocês vão saber que é a mesma coisa. Sim, sim. Seria mais trabalhoso se adaptarem para uma Constituição hoje em dia. Porque não tem esse costume, né? Então, o costume de não ter uma Constituição atrapalharia a formação de uma nova Constituição. Eu acho, talvez. Porque, de certa forma, daí eu vou falar em termos de direito que eu não sou muito boa, sou meio leiga, mas eu acho que garante uma certa flexibilidade no sistema jurídico, isso e aquilo. Então, tipo assim, é, não precisa de tantas emendas constitucionais, não precisa estar sempre revisando aquilo ali, sabe? Tipo, porque ela vai se adaptando aos tempos, né? O que é tradição e tal. Nem tem como, então. É sinistro, né? Mas não se mexe no que tá dando certo mesmo. Então, tipo assim, não muda time que tá ganhando. Veja sobre depois, é bem interessante. E funciona, pra eles funciona. O eu tenho umas de 2 páginas, sim. É horrível, é... Inclusive, nessa questão de constituições modernas, a nossa Constituição do Brasil é uma das referências, tá, gente? A Constituição brasileira é um modelo referência de Constituição moderna, eu digo, né? Que ela é bem completinha. Não sei se por causa disso, Carlos. Eu acho que tradicionalismo, né? Só não funcionou, mas é fofa. Exatamente. Na ideia ela é muito legal. Na prática, vamos ficar devendo um pouco, mas a ideia dela é muito legal, né? Então, teoricamente, ela é um exemplo, vamos dizer assim. Não sei se por conta do tamanho do país, tamanho da população, eu acho que todo mundo concordou silenciosamente com isso. É cultura. Uhum. Todo mundo concordou silenciosamente com isso. Tipo, pô, tá desde 1600 e pouco ali, né? Ali no final dos 600. Então, se instalou e ficou por isso mesmo. Tipo, nunca houve uma, talvez, necessidade muito grande de fazer uma constituição. É um aglomerado de leis, vamos dizer assim. Mas, de forma geral, toda essa revolução acontece não porque querem revolucionar mesmo.
Não necessariamente, porque existe a monarquia constitucional, né? Mas como tem parlamento, né, funciona de um jeito diferente, e tá aí há muito tempo também, né? Então, é... bom, tá funcionando pra eles lá, eu acho. Senão já tinha mudado, eu acho. Mas, em resumo, a Revolução. Mas qual outro país do mesmo modelo deles, ou mais fundamentalista, assim, não tem constituição para além deles? Eu não vou saber te dizer. Não vou saber te dizer qual outro país não tem constituição. Tá aí um problema de pesquisa. O pessoal do direito, fique de olho. Mas, só resumindo toda a questão, a Revolução Inglesa, ela é não necessariamente um ansejo por uma revolução, por mudanças profundas e abruptas, e ai meu Deus, como tem que mudar, muda Brasil! Não. É basicamente, tipo, com o intervencionismo constante da coroa, né, no comércio e na economia, até certo ponto foi benéfico para uma acumulação de capital e para esse desenvolvimento dessa economia. Só que, para continuar esse capitalismo, para continuar essa acumulação de riqueza, esse intervencionismo já estava sendo uma barreira, já estava sendo um problema. Então, a Revolução Inglesa, ela não é. Vai ter gente que vai dizer que ela não é revolução, ela é reforma. Eles não são revolucionários, são reformistas, embora eles falassem como revolucionários. Né? A linguagem era de revolucionário. Mas as aplicações são muitas vezes apenas reformistas, porque eles não excluem, não derrubam as instituições vigentes. Né? É uma revolução fofa. Eles não derrubam as instituições vigentes, eles não quebram tudo. Eles só reformam o jeito que elas atuam, mas elas em si ainda existem, né? E até hoje. Bom, e é a partir de toda essa fofocaiada que a gente tem aí as prerrogativas para a Revolução Industrial, ali do século XVIII. Que aí a gente tem uma maior atuação da burguesia, do pessoal, do capital, de acumulação do capital. E é a partir disso que a gente consegue desenvolver as indústrias do jeito que elas são pensadas para o capitalismo, né? Então, mas é um absurdo. Vou estar sabendo a referência. Bom, deixa eu só pesquisar aqui uma das coisas que me perguntaram. Bom, assim, numa pesquisa por cima, assim, né? Não vi, não vi ninguém colocando a ninguém é, os créditos da frase, tá, gente? Não vi nem a frase sendo colocada. Vou dar uma pesquisada melhor depois com mais tempo, mas não parece ter menção assim por cima. É,
A frase do "o rei não tem sangue azul", né. A outra frase que é o que a Mari colocou, que é o "confie em Deus e mantenha seca, a pólvora", pode ser que seja uma variação. É, não sei. Mas o que a Mari falou da "confie em Deus e manter a sua pólvora seca", é uma frase atribuída ao Cromwell, mas que a aparição escrita dessa frase só a primeira aparição escrita dessa frase aparentemente é em 1800. Então é de uma peça escrita sobre a Revolução Inglesa, tá, gente? Não necessariamente ela pertence ao Cromwell, embora seja, relacionada a ele por ser uma fala dele na peça, basicamente. Mas não é dele em si. Bom, vocês acham pertinente dar uma olhadinha no PDF que eu coloquei lá no Drive? Pra gente conversar um pouco sobre ele? Sim? Tá. Então, transmitir tela. Aqui. Estão vendo? Sim? Tá. É, esse é um fichamento sobre estar em pé, não deitado. Hum? Mas não é pra estar deitado. Porque eu tô dividindo a tela, daí ele vai ficar retinho mesmo, gente. Desculpa, é porque eu tenho uma tela só. Culpa. Crack. Não, não é no tablet. É no computador. Eu tenho uma tela só no notebook. Bom, aqui temos então um fichamentozinho do capítulo Os Pressupostos do livro As Causas da Revolução Inglesa, do Lawrence Stone. O que que é um fichamento, gente? É basicamente eu peguei frases, como podemos ver aqui, e expliquei essas frases que são mais importantes, vamos dizer assim, que resumem bem o que o autor está querendo dizer. E a partir disso eu só coloquei o que ele colocou como pressupostos para que a Revolução Inglesa tivesse acontecido. Pô, o que realmente acontece aqui, né? Muitos estudiosos, muitos historiadores, e outras pessoas também, não necessariamente só historiadores, elas buscam entender o que causou a Revolução Inglesa, né? Como caracterizar a Revolução Inglesa? Será que realmente foi uma revolução? Será que foi com parte da população? Será que não foi? Uma análise historiográfica aí mais profunda e é um debate, porque realmente as percepções estão sempre mudando. E o primeiro pressuposto que ele coloca, que é o que ele defende, que foi a Revolução Inglesa, que daí ele está defendendo uma abordagem mais pluralizada de várias visões, é que a dissolução do governo foi a causa da guerra e não a guerra a causa da dissolução desse governo, que é uma frase do James Harrington. E o que ele significa? O que vocês pensam que ele significa? Mesmo que vocês já tenham lido ali a explicação, mas o que vocês entendem por essa frase? Isso, esse primeiro pressuposto aqui, tá em vermelhinho. O que vocês entendem por essa frase?
Vamos, gente. Vamos, Charu! Também, sim, também pode ser. Uhum. Pode ser colocado nesse jeito, Larry. Tô esperando vocês digitarem, tá, galera? Eu ia digitar, mas tava bobo. Falta de um possível de um governo de um caos social? De certa forma, pode ser interpretado dessa forma também. Fiquei curiosa porque o Carlos ia digitar. Não pense enquanto rango. Ok. Bom, no geral, dá pra falar sobre essas duas interpretações que vocês colocaram aí no chat, mas ele tá querendo dizer que explicar por que a guerra começou em si, que foi o que eu fiz agora nessa aula, é bem fácil, porque existiu uma série de golpes às instituições do governo que foram enfraquecendo essas instituições, certo? Só que o que é difícil é entender como essas instituições foram golpeadas tão fortemente, tipo, como elas se fragilizaram tanto. Instituições que já estavam, que aparentemente estavam consolidadas, né? Tanto a igreja quanto o Estado. Então, como tudo isso aconteceu, como deixaram chegar nesse nível, né? Mas, então, a questão é, a dissolução do governo não foi a causa da guerra. Então, assim, a dissolução do governo foi a causa da guerra. Ou seja, tipo, o governo estava enfraquecido e é por isso que aconteceu a guerra. E não a guerra aconteceu e a guerra aconteceu e por isso foi dissolvido o governo. Por isso o governo mudou. Não, é uma relação de causa-consequência meio alternada, né? Então, né, não a guerra que causa a mudança de governo, mas a mudança de governo que causa a guerra, basicamente. Né? Ele tá colocando esse pressuposto aí no estudo da coisa. Então, é esse enfraquecimento progressivo das instituições que leva a uma instabilidade social que leva à guerra, leva à revolução, né? É, uma linha parecida com a da queda de Roma. Uhum. É a desestabilização das instituições que leva à guerra. E não necessariamente a guerra que leva as instituições a estarem desestabilizadas, entende? Bom, segundo pressuposto é que é algo mais que uma rebelião contra o rei particular, ou seja, embora parecesse que era contra a dinastia Stuart, o primeiro lá que foi o Jaime I, contra o Jaime I especificamente, não necessariamente. Era mais questão de mudanças na organização política. Eles queriam que essa forma de atuação da política, do social, mudasse em alguns aspectos, mas não necessariamente ela foi virada de cabeça para baixo, basicamente.
Então, outra frase que daí ajuda a explicar essa linha de divisão é que, em termos de difusão da riqueza entre grupos sociais e mesmo entre famílias individuais, a Inglaterra do final da Revolução, em 1660, pouco se distinguia da do início em 1640. Ou seja, a forma com que estava distribuída as rendas, isso e aquilo, a organização social em prática, ela permanece em muitas características, ela não muda. E é por isso que muita gente fala que essa revolução não foi revolução, foi reforma, entende? Tipo, porque as instituições em si permanecem, a forma com que as coisas estão organizadas permanece, as posições sociais estão mantidas, mas a atuação especificamente, ela muda em alguns aspectos, né? Então a gente tem assim, ó, a monarquia permanece uma monarquia, mas agora ela muda o jeito que ela age, né? Então o rei continua o rei, os burgueses continuam os burgueses, não tem essa troca de essa revirada mesmo, né, da coisa. Aí a gente vai ter também gente que descreve a Revolução Inglesa como uma revolução em sentido estrito. O que é isso? Que revolução, né? Revolução, a gente pensa em uma grande mudança. Mas a revolução em sentido estrito seria ela só deu uma volta. Tipo, tá, ela veio daqui, aí ela deu uma volta e voltou para aqui de novo. Tipo, só mexeu para voltar para cá. Deu uma volta completa, né? Então, mudou alguma coisa no meio do caminho? Mudou. Mas o pragmático, a estrutura, né, vai permanecer bastante semelhante. É, esse é o significado, vamos dizer assim, que mais é utilizado, né, o da nova era. É o mais utilizado, a revolução é mais utilizado como essa nova era, principalmente por causa da Revolução Francesa, né? Mas em sentido específico, estrito, na ciência, a revolução é tu só, pô, sabe? Voltar pro mesmo lugar. Quase que pra inglês ver, ele é, literalmente, né? Algumas coisas mudam de fato, mas a estrutura em si, ela permanece ali, né? Uma coisa importante, daí eu coloquei nesse coisa aqui, que eu não consigo, eu queria sublinhar, mas não consigo, é por que essa revolução muitas vezes acontece, tá, gente? Todas as pessoas que participam dessa revolução, elas olham para o passado como um passado ideal, um passado mítico, na verdade. Então, assim, as pessoas que estavam ali pela religião olhavam para um passado em que a religião não era tão corrupta e as coisas eram calmas, e aí os nobres pensavam, nossa, o feudalismo que era bom, porque a gente tinha muitos poderes, era tudo muito tranquilo. Não necessariamente esse passado exista, tá? Mas todos eles estão projetando no futuro uma visão de passado. Interpretam o passado de uma forma e assim projetam essa interpretação para o futuro, querendo voltar para esse passado. É igual o processo da Renascença, do Renascimento, que eu falei para vocês. Eles estão tentando reviver uma cultura antiga, mas essa cultura antiga existiu ou é a idealização de uma cultura antiga, né? Make England Great Again. Pior. E o terceiro pressuposto basicamente mais de um sentido histórico mesmo, historiográfico, e aí eu acho que se vocês quiserem, vocês podem usar até de repertório para alguma coisa, não sei. Mas a teoria da guerra de classes marxista só tem aplicação limitada. Ou seja, não dá para dizer que naquela época a revolução foi feita por uma revolta de classes, né?
existiam rivalidades entre diferentes grupos sociais, mas dentro dos próprios grupos sociais não existia uma hegemonia, não existia uma homogeneização de pensamento, né? Então, em outras palavras, a guerra daí como tá ali, né? Em outras palavras, a guerra começou como uma luta pelo poder entre elementos rivais constitutivos da estrutura do poder. Ou seja, os parlamentares já tinham poder, mas eles diferenciavam em como eles queriam fazer esse poder, mas eles já tinham poder. Era mais a forma de eu quero o poder todo, não quero poder mais ou menos. Eu quero tudo. Eu sou egoísta. É nesse sentido, né? Então, acho que, bom, esse é o resumo que eu fiz para vocês, que eu acho que é o mais importante, assim, de que a gente pode usar para entender os antecedentes da Revolução Inglesa, né? E daí que se gera a que se separa em Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. E é uma guerra interna política entre pessoas que já eram da política, e também uma ascensão e fortalecimento do capitalismo como sistema de economia. E é isso. Essas são as revoluções inglesas para vocês do século XVII. E o salário, ó. Obrigada! Vocês sempre falam isso, gente. Bom, é isso. Semana que vem nos encontraremos na quinta para falar de Revolução Francesa. E aí eu já aviso que vai ser uma aula comprida. A aula de Revolução Francesa vai ser uma aula comprida. Tem bastante coisa pra gente explorar. Olha, não sabia disso. Obrigada, Nana. Rap de economia. Marx versus Mises, por exemplo. Meu Deus. Um faroeste caboclo. 10 minutos. Ó, interessante, assim, se for pra entender o conteúdo, né? Se for historicamente correto. Mas valeu, Nanda. Obrigada pela presença. São economistas mesmo? Ah, ah. Bom, interessante. Rap Battle. Gente, como é que vocês acham essas coisas? Sinceramente. De nada, do contra. Obrigada pela presença, gente. Vai poder acompanhar agora. Gente, aí, ó. Notícias ruins. Talvez. Talvez semestre que vem eu não consiga dar aulas. Tô triste.